Quero começar lendo com os irmãos, por favor, abram a Bíblia, em Gênesis, no capítulo 1, verso 28. Gênesis capítulo 1, verso 28. Depois, no capítulo 2, leremos mais alguns versículos. Gênesis 1, 28. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. Capítulo 2, verso 18. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea, adequada, compatível. E o verso 24. Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Passemos agora para o livro de Provérbios. E logo no início do livro, no capítulo 2, nós leremos o verso de número 17, Provérbios 2, 17. Mas se formos ler só o verso 17, fica um pouco sem sentido. Então, vamos ler também o verso 11, onde começa a narrativa que dá sentido, o 16 e o 17. Então, o verso 11 diz assim: o bom siso te guardará e a inteligência te conservará. Aí vem uma série de propósitos, né? Para te livrar do mau caminho, e no verso 16, para te livrar da mulher adúltera, da estrangeira, que lisonjeia com a palavra. E atentem especialmente para o verso 17, a qual deixa o amigo. Aqui temos nessa tradução amigo, uma tradução mais comum para o termo hebraico aqui empregado seria companheiro. É um termo utilizado em outras versões bíblicas também. A qual deixa o companheiro da sua mocidade e se esquece da aliança do seu Deus. Chamo atenção para as duas palavras aqui usadas nesse contexto de relação de casamento: companheiro e aliança. A qual deixa o companheiro da sua mocidade e se esquece da aliança do seu Deus. Ainda no livro de Provérbios, no capítulo 18, nós leremos apenas o verso 22. Provérbios 18, versículo 22, um verso conhecido, já li no decorrer desses estudos. O que acha uma esposa, acha o bem e alcançou a benevolência do Senhor. Malaquias, último livro do Antigo Testamento. Malaquias, capítulo 2, versículo 14. Se eu ler só o verso 14, fica sem contexto, um pouco sem sentido. Então eu vou ler a partir do verso 12. O Senhor eliminará das tendas de Jacó o homem que apresenta ofertas ao Senhor dos exércitos. Ainda dizeis isto, ainda fazeis isto, cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choro e de gemidos, de sorte que ele já não olha para a oferta, nem a aceita com prazer da vossa mão. E perguntais, por quê? Por que que Deus não aceita as vossas ofertas, nem aceita com prazer da vossa mão? E a resposta é: porque o Senhor foi testemunha da aliança
entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Observem novamente, irmãos, as duas palavras-chave, se quisermos compreender o conceito bíblico de casamento, aqui sendo utilizadas: companheira e aliança, porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Agora, no Novo Testamento, irmãos, eu quero ler apenas duas passagens, poucos versículos em cada uma. Primeiro, em 1 Coríntios, capítulo 7, primeira carta aos Coríntios, capítulo 7, apenas os versos 2 até o verso 5. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 7, versos 2 a 5. Vou ler o verso primeiro também. Quanto ao que me escreveste, é bom que o homem não toque mulher, mas por causa da impureza, cada um tenha a sua própria esposa e cada uma o seu próprio marido. Marido conceda à esposa o que lhe é devido e também, semelhantemente, a esposa ao seu marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento, por algum tempo para vos dedicardes à oração e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. E a última passagem, irmãos, que eu desejo ler, encontra-se logo adiante na carta aos Efésios, passagem bastante conhecida nossa, no capítulo 5, mas eu vou ler apenas os versos 15 a 17 e o verso 31. Efésios 5, 15 a 17 e o verso 31. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E o verso 31. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Meus irmãos, eu quero então continuar com o nosso assunto, que é a família cristã. Nós temos já algumas semanas tendo a oportunidade de considerar esse assunto. E como eu tenho procurado ressaltar, temos feito isso não de um ponto de vista sociológico, antropológico, psicológico, filosófico, mas temos procurado estudar esse assunto, o assunto da família, por uma perspectiva bíblica, que nos interessa realmente é conhecer a vontade de Deus sobre esse assunto e sobre os temas relacionados a esse assunto tão precioso e tão importante. Nós estivemos aqui estudando alguma coisa sobre os pressupostos bíblicos, sobre namoro, sobre noivado, sobre solteiros adultos, no último domingo, e hoje, naturalmente, eu quero avançar para considerar o tema do casamento, com esse subtítulo que eu coloquei aí, aliança de companheirismo. E quero começar, irmãos,
ressaltando esse fato que, a rigor, eu sequer precisaria ressaltar, que o casamento está de fato em crise. Ele tem sido atacado, na realidade, por todos os lados, pelos costumes, até por sendo ameaçado por questões legais mesmo, leis que estão sendo desenvolvidas, relacionadas ao casamento e que não se coadunam com a vontade de Deus revelada na sua palavra. E o risco, meus irmãos, que está sempre presente, e a igreja não está imune a isso, é de permitirmos que o mundo influencie a igreja e nós nos deixemos moldar, tomar a forma da mentalidade, da maneira de pensar do mundo e da maneira do mundo agir. Um versículo bem conhecido dos irmãos, em Romanos 12, 2, diz que nós não devemos nos conformar, nos deixar conformar com este século, mas sim transformar pela renovação da nossa mente para que possamos experimentar na prática qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O remédio é considerar atentamente as nossas ideias, os nossos pensamentos, as nossas concepções sobre esse assunto, nosso próprio comportamento, a nossa conduta relacionada a esse assunto, como lemos aqui em Efésios, e procurar então compreender qual é a vontade do Senhor. Um dos grandes riscos que a igreja enfrenta é simplesmente deixar levar, né? Se deixar conduzir de maneira irrefletida, impensada, sem passar no crivo das Escrituras as noções, os conceitos, as tendências, o comportamento, a conduta das pessoas e dessa influência toda sobre nós e sobre a igreja. Precisamos resistir a isso. É nesse sentido que o apóstolo Paulo, introduzindo o tratamento do casamento cristão em Efésios, ele exorta a igreja a tentar considerar prudentemente como andais, como nos comportamos, para não suceder que venhamos a ser encontrados pensando e agindo como nécios, como tolos, como insensatos, mas sim a remir o tempo, reconhecendo que os dias são maus e procurar nos empenhar-nos sempre em compreender qual é a vontade do Senhor. Empenho para compreender qual é a vontade de Deus, para conhecer, entender, compreender e praticar a vontade de Deus para a nossa vida. Porque nós somos naturalmente inclinados para o contrário disso. Nós somos naturalmente inclinados para simplesmente nos deixar dominar pela nossa própria vontade, pelos nossos próprios pensamentos, pelos pensamentos do mundo que nos bombardeiam por todos os lados, ao invés de levar o nosso pensamento cativo à revelação da palavra de Deus. A necessidade, portanto, é de uma visão bíblica sobre o casamento, de uma compreensão daquilo que a palavra de Deus tem a nos ensinar acerca do que é o casamento. Pode ser uma pergunta parecer uma pergunta tão tola, não é? O que é o casamento? Mas eu podia começar perguntando para vocês, o que é o casamento? O que é um casamento? O que é o casamento? Como você definiria casamento? Estou dando uns 20 segundos para vocês refletirem um pouco, procurarem tentar definir o que é casamento. Na realidade, se nós não tivermos cuidado, nós seremos
inclinados a definir casamento por conceitos que não refletem, de fato, aquilo que a Bíblia ensina. E hoje eu quero apenas considerar com os irmãos a importância, a relevância, a natureza e a função do casamento. Eu não vou entrar nos cônjuges, nós vamos considerar sobre esse assunto. Eu terei depois palavras aos maridos, a nós maridos, conselhos bíblicos para nós, e as esposas, de acordo com os papéis, as funções bíblicas de cada um, que por mais conhecidos que sejam nossos, nós precisamos continuamente enfatizar, relembrar, porque o difícil é praticar aquilo que a palavra de Deus nos ensina sobre isso. Mas hoje eu quero me deter apenas na instituição do casamento, ressaltando a sua relevância, a sua importância, a sua natureza, biblicamente falando, e a sua função essencial, seu papel essencial. Afinal, por que Deus instituiu o casamento? Procurando responder essa pergunta. Então, estaremos tratando desses 3 assuntos, se Deus permitir: a relevância do casamento, a natureza do casamento e a função ou propósito do casamento. Com relação à relevância, em termos de conselhos bíblicos, como eu tenho procurado conduzir esses estudos, poderia me resumir assim: não veja o casamento como uma instituição acessória, como uma instituição secundária, como uma instituição descartável, uma instituição opcional, né? Como uma instituição que, se nós não atentarmos para ela e não nos submetermos a ela, não teremos resultado, não teremos maiores implicações com relação a isso. Porque, na realidade, meus irmãos, não é assim. Biblicamente falando, o casamento essa é a palavra mesmo, fundamental. Fundamental no sentido de que é básico, é essencial, se constitui no alicerce, na instituição mais básica, mais essencial e mais fundamental dentre todas as instituições humanas e instituições divinamente estabelecidas para a raça humana. Tão importante e tão fundamental que, na realidade, nenhuma outra instituição, atentem para isso, pode substituir a família, ou tem competência para substituir a família. E quando eu digo nenhuma outra mesmo. Nem o governo substitui a família, embora alguns governos anelem regular cada vez mais, se intrometer cada vez mais na família, numa área que na realidade não é sua, e ditar normas. Governos tentam cada vez mais legislar quanto a esse assunto, que na realidade quem tem autoridade para legislar é Deus sobre a família, e tentam legislar e se intrometer e impor aquilo que é contrário à vontade de Deus, instituindo possibilidades de divórcio que não correspondem àquilo que ele ensina, de casamento de mesmo sexo, de pais não poderem disciplinar seus filhos, etc. Há algumas formas de governo que tendem, mais que outras, a se intrometerem na família, mas o governo não pode substituir a família, jamais. Na realidade, a escola também não pode substituir a família. Isso é uma visão absolutamente equivocada da escola substituir a família, mas cada vez mais se pensa assim, coloca-se a criança cada vez mais tempo na escola, porque os pais, os dois, na verdade, nenhum dos dois pode cuidar dos filhos, e então acham na escola, nas creches, substitutos para a função e papel que é da família.
Mas a escola jamais substituirá a família. Jamais. Nem mesmo a igreja pode substituir a família. Tenho procurado ressaltar várias vezes para os irmãos que a criação dos filhos não é papel da igreja, é papel da família. Tenho dito até com firmeza que nós não aceitamos assumir a responsabilidade da educação dos filhos, dos irmãos e das irmãs. Essa responsabilidade é de cada um de nós como pais e não da igreja. Eu já vi casos até de pessoas, de mães ou pais, procurarem como quase que reclamando porque os seus filhos não estão indo bem e quase que como que reclamando da igreja. Eu digo, não, desculpe, mas o papel está invertido. Vou já convocar o conselho para discipliná-la. Você que devia ser disciplinado ou disciplinado por não estar educando bem o seu filho. Porque esse papel é seu. Essa falta é sua. E esse mérito de educar e criar seus filhos é seu também. Então, nós não aceitamos essa responsabilidade, porque biblicamente ela não é nossa. Nem a igreja pode jamais substituir os pais e os filhos, porque não é papel. Tão importante, meus irmãos, é a família, tão relevante é a família, e o casamento, que é o que nós estamos especificamente considerando hoje, que, historicamente falando, foi a primeira instituição a ser criada, determinada e criada por Deus. Antes de outras instituições importantes, como o governo, eu estou falando em termos formais, não é? Formalmente, antes de trabalhos, de escolas, de governos, de igreja, Deus criou a família. O primeiro casamento ocorreu no Éden, e é tão importante que Deus mesmo oficiou esse primeiro casamento. Quando disse, largue homem, pai e mãe, se una a sua mulher e serão os dois uma só carne, e ali, então, ele criou e oficializou essa instituição, a primeira na história da raça humana, exatamente por ser essencial, por ser fundamental, por ser básica. E, na realidade, todos os ataques de diversos lados contra o casamento, eles têm as piores implicações possíveis em todos os níveis. A gente nunca tenta-se consertar as coisas apenas tratando dos sintomas e não das causas. Isso sempre é um mal, e no nosso país, então, nem se fala. Por isso nunca se resolve nada, por isso se reúne tanto, se gasta tanto, se investe tanto, tem tantas políticas, e nunca se resolve os problemas mais essenciais, fundamentais e básicos da sociedade, porque não se vai às raízes, às causas, e tenta-se apenas tratar das consequências. Mas, por exemplo, todos nós reconhecemos que a educação no país, a escola do país é tétrica, é terrível, é horrível. E dificilmente se conseguirá avançar nesse sentido, senão através da instituição fundamental e essencial, que é a família. É a família. Pensar que as crianças vão ser deixadas em casa, por exemplo, e os pais saem para trabalhar, e dizem, olha, estudem, viu, meninos? Né? E vão embora, e eles vão estudar. E tudo bem, sem problema nenhum, diante da responsabilidade deles, é não conhecer a natureza humana. Né? Isso para dizer o mínimo quando tem casa, quando tem televisão lá, que os meninos vão ficar na televisão, para não entrar em outras situações, em outros panoramas aí. Na sociedade é a mesma coisa. Nós temos reconhecido a falência da nossa sociedade, em termos de violência, de moralidade, em termos de drogas, em termos de rebeldia, de criminalidade, de tudo, nós estamos falidos. E investe-se em políticas, mas não se trata da família. E, na realidade,
a família como essa instituição essencial, fundamental da sociedade, o que, quando ela é atacada, as consequências se verificam não só no âmbito da família, marido, mulher, filhos, mas se verificam na própria sociedade. E podem ter certeza que, em grande parte, a explicação para o caos social em que nós vivemos, na realidade, se encontra lá naquela instituição essencial e fundamental que é a família. Os pais não convivem, os pais não vivem juntos, os pais, cada um está para um lado, não educam seus filhos, não criam seus filhos, eles mesmos não têm normas, não têm parâmetros, e aí então o resultado é que o caos se instala não apenas na família, mas também na sociedade. E, infelizmente, também na igreja. Também na igreja. Nós vemos o resultado disso claramente na vida da igreja. Quando pais não se entendem, não vivem o casamento como deveriam viver, não compreendem o casamento como deveriam compreender e não praticam como deveriam praticar, então é inevitável os resultados na própria igreja. Nós vemos que a fé dos filhos é profundamente afetada, a maneira deles viverem é profundamente afetada. Então, eu quero, quando trato desse assunto, começar ressaltando o perigo, a relevância do casamento, a importância do casamento como a primeira instituição determinada por Deus, logo no Éden, na criação, e a relevância do casamento para todas as áreas da vida. Dificilmente se poderá tratar e avançar em nenhuma determinada área, escola, governo, igreja, sociedade de um modo geral, a não ser que se ouse abordar e tratar dessas questões essenciais e fundamentais que envolvem a família. Mas mais do que a relevância do casamento, daí esse conselho fundamental, não vejo o casamento como uma instituição acessória, secundária, opcional, mas como uma instituição essencial e fundamental para a sociedade de um modo geral e para a igreja, nós entendermos aquilo que a Bíblia nos ensina acerca da natureza do casamento. E com relação a isso, o conselho fundamental bíblico pode ser resumido como está aí na tela. Não entenda o casamento como uma instituição humana, porque não é uma instituição humana. Não entenda o casamento como se fosse apenas uma convenção social, uma necessidade legal, ou como algum tipo de expediente humano concebido pelo homem em algum momento lá no decurso da sua história. Quem sabe, quando estavam lá reunidos numa caverna ao redor do fogo, e alguém teve a brilhante ideia que era melhor casar, né? Mas porque na verdade não é assim. A Bíblia deixa claro que o casamento não se trata de um expediente humano, de uma organização humana, de uma instituição concebida pelo homem, porque as instituições concebidas pelo homem, elas podem se desenvolver, elas podem mudar, elas podem ser úteis para um determinado tempo, depois não ser, mas não as instituições determinadas e organizadas por Deus. E o casamento deve ser entendido assim. Se nós não entendermos assim o casamento, aí então legitima-se todas essas outras formas de união que nós estamos presenciando hoje em dia. Um número cada vez maior de pessoas, ao invés de se casarem formalmente, eu vou já definir o que é o casamento, eles simplesmente se unem e ali decidem viver juntos por um tempo, e por um tempo mesmo, porque acaba acabando, e então passa para outra união nesse sentido, e assim por diante. Se o homem tivesse inventado o casamento, tudo bem, não poderíamos questionar tanto, mas na realidade não foi assim. Deus mesmo ordenou o casamento, dizendo: deixa o homem, pai e mãe, e se una à sua mulher,
e serão os dois uma só carne. Foi Deus mesmo quem, com estas palavras, ordenou que o homem se comprometesse com a mulher e então vivessem juntos. Não entendam aqui uma só carne. Carne aqui é no conceito bíblico, não de um só corpo, mas de uma só pessoa. De uma só pessoa. Quando nós lemos, por exemplo, em Joel, que Deus derramaria o Espírito dele sobre toda a carne, claro que não é só sobre o corpo, é sobre todo tipo de pessoa. A Bíblia utiliza a carne nesse sentido, no sentido de ser, de pessoa. E é nesse sentido que nós devemos entender. Deixa o homem pai e mãe, se une os dois e se torna uma só pessoa, uma só entidade, uma só unidade social, né? Marido e mulher. Deus mesmo quem ordenou. E exatamente porque Deus ordenou é que o casamento, como eu sempre tenho ressaltado por ocasião de cerimônia de casamento, ele é regulado por Deus. Se o homem que tivesse inventado, ele poderia regular. Mas quem instituiu o casamento foi Deus. E Deus não apenas instituiu o casamento, mas na Bíblia ele regula o casamento, ele normatiza o casamento, ele regulamenta o casamento. Quem deve casar, com quem deve casar, como deve casar, qual o papel de cada um dos cônjuges nessa relação de marido e de mulher, qual a natureza dessa associação divina, dessa instituição divina, quais os termos para a dissolução dessa associação divina, quais os termos para um novo casamento nessa associação divina. Tudo isso é regulado pelas Escrituras, regulado pela Palavra de Deus. E, portanto, não está ao nosso arbítrio, decidir essas coisas, nem do governo, nem de ninguém mais, mas da Palavra de Deus, e de Deus mesmo que instituiu e que normatiza e regula o casamento. Uma implicação do fato de que o casamento não é uma instituição humana, mas é uma instituição divina, é que o casamento é bom, e não nos custa ressaltar esse fato numa época em que mais e mais se fala mal do casamento, né? Normalmente, quando se fala do casamento, é com piadas, falando mal do casamento, como se o casamento fosse uma coisa ruim, na melhor das hipóteses, o mal necessário, dentre os males o menor, ou alguma coisa assim, quando a Bíblia nos convida a olhar o casamento como uma coisa muito boa, como uma manifestação da bondade, da benevolência, da graça, da misericórdia de Deus. Se Deus não fosse um ser, como a Bíblia revela que Ele é, gracioso, bondoso, misericordioso, Ele não se compadeceria do homem só e não proporcionaria para ele uma companheira idônea. E então deixaria o ser humano pela metade, vamos dizer assim. Aí vocês podiam dizer, mas aí como então procriaria? Não seria possível, né? Não, mas não tem animais que são assexuados, não tem, eu não sei, não lembro bem o termo, mas não tem animais que se reproduzem por si próprios, não é? Tem animais que... Deus podia ter feito isso. Nessa questão de reprodução, que nem é a essencial do casamento, como nós vamos já observar. Mas, irmãos, é preciso que a gente chame atenção para isso, para esse fato. O casamento é bom. Ele não é bom quando ele não segue o manual, quando os cônjuges não seguem o manual, a regulamentação bíblica. E então, num grau enorme aí de gradação, de um céu pode ser um inferno, um ambiente insuportável, uma relação insustentável, por causa da natureza pecaminosa do homem, que não leva o seu pensamento cativo à obediência daquilo que a palavra de Deus mesmo nos revela acerca da sua própria vontade para nós sobre esse assunto. E aí então toda sorte de problemas, de desavenças, de dificuldades, e sofrem os cônjuges terrivelmente, sofrem mais ainda os filhos,
sofrem os amigos, sofrem os parentes, sofre a sociedade, quando o casamento não ocorre debaixo da orientação bíblica. Mas não é para ser assim, não é para ser assim. O casamento é para ser agradável, é manifestação da bondade, da benevolência, da misericórdia e da graça de um Deus que é bondoso, gracioso, misericordioso, e manifesta esse seu atributo também ao instituir o casamento para a felicidade do homem e da mulher, para que eles se completem integralmente, plenamente, nessa relação de marido e de mulher. Mas mais importante ainda, irmãos, do que a relevância e do que a natureza do casamento, devendo compreender que se trata de uma instituição divina e não humana, é a questão da função do casamento. E aí é que entra a pergunta que eu fiz há pouco para os irmãos. O que é o casamento? Como você definiria o casamento? Por que Deus instituiu o casamento? Para que Deus instituiu o casamento? A Igreja Católica tem a sua resposta, os irmãos sabem, para a procriação da raça humana, para a procriação da espécie. No conceito católico romano, o casamento tem este propósito. Mas o conselho que reflete aquilo que a palavra de Deus nos ensina é esse aí, ressaltado na tela. Não considere que o casamento tem como função essencial a procriação ou sexo, mas o companheirismo. Esse é que eu quero desenvolver um pouco mais com os irmãos. Biblicamente falando, o propósito essencial do casamento não é nem a procriação, nem apenas a satisfação humana no que diz respeito ao sexo. Ambas as coisas estão incluídas, é claro, no casamento. E ambos são importantes no casamento. Quando estudamos a Bíblia e vamos ver os propósitos do casamento, nós vamos ver que ambos, a procriação da espécie, da raça humana, como o sexo, são propósitos do casamento. Com relação à propagação da raça, nós já lemos aqui em Efésios, em Gênesis 1, no versículo 28, que Deus ordenou isso. Deus ordenou que o homem e mulher deveriam se multiplicar, encher a terra, sujeitá-la, dominar sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. Claro que o homem não foi colocado com autoridade sobre a criação para destruí-la de maneira impensada e inútil, mas para administrá-la para o seu próprio proveito. A finalidade da criação é para o homem, não o homem para a criação, como os ecologistas modernos estão fazendo. Né? Tem problema que o homem morra, a tartaruga é que não pode morrer, não pode matar. Aí é uma reversão do propósito de Deus. Entre o homem e a tartaruga, vai-se a tartaruga, sem dúvida nenhuma, né, para o bem do homem. Mas também não precisa destruir e dizimar de maneira irrefletida e impensada. Mas o ponto não é esse aqui. O ponto aqui é que Deus ordenou o casamento também para a procriação. Claro que não precisaria. Tecnicamente falando, não é preciso casar para procriar. Os animais não casam e procriam à vontade. Na realidade, em alguns contextos em que não há casamento formal, direito, como deveria, a procriação parece que é maior ainda, né? As populações crescem, às vezes, e mais até nesse sentido. Mas, claro que a procriação da raça é nossa responsabilidade, é nosso dever, e, biblicamente falando, deve ocorrer no contexto do casamento. É no casamento que nós devemos procriar, ter filhos, criá-los como mordomos de Deus, para que eles possam servir a Deus, adorá-lo, servindo a igreja, servindo a sociedade. Esse é um dos deveres bíblicos, um dos propósitos, uma das funções bíblicas do casamento.
a procriação no contexto que agrada a Deus. O sexo também é dever e privilégio dos casados, dos cônjuges. É bom, como crente, nós podemos tratar dessas questões da maneira simples e livre, como estamos autorizados a tratar, como a Bíblia trata. Deus aprova o sexo. Nós não entendemos o sexo como alguma coisa essencialmente pecaminosa, como a Igreja Católica tende a compreender. Quando lê, por exemplo, na Bíblia, que em pecado me concebeu minha mãe, os católicos tendem a incluir que, em pecado me concebeu minha mãe, porque foi através de uma relação sexual que nós fomos concebidos. De maneira nenhuma, nós protestantes repudiamos essa ideia. Em pecado me concebeu minha mãe, porque nós herdamos dos nossos pais a nossa natureza corrompida e pecaminosa. Então, nesse sentido é que nós herdamos a nossa natureza pecaminosa e podemos dizer que em pecado nos concebeu nossas mães. Mas, biblicamente falando, Deus aprova o sexo, e não só aprova o sexo no contexto do casamento, como Deus recomenda e impõe o sexo no contexto do casamento. Nós sabemos que muitos dos problemas que casais enfrentam, eles decorrem de falta de um e de outro dos dois nessa área, sem dúvida alguma. Não chega a ser ao ponto que sugeriu Freud, né? Que tudo tinha que estar explicado ali nessa área, mas que muitos dos problemas enfrentados no casamento decorrem dessa área, sem dúvida alguma, eles decorrem. Mas na passagem que eu li com os irmãos, em 1 Coríntios, no capítulo 7, fica claro que quando nós nos casamos, nós não nos pertencemos mais. Nós nos pertencemos ao cônjuge. Nosso corpo não pertence mais a nós, pertence ao outro. E não nos compete mais nos negarmos um ao outro. Primeiro Coríntios, capítulo 7, na passagem que eu li, mas cada um tenha a sua própria esposa e cada uma o seu próprio marido. O marido conceda à esposa o que lhe é devido e também, semelhantemente, a esposa ao seu marido. Aqui a linguagem claramente trata de sexo, de relação sexual, que o marido deve à esposa e a esposa deve ao marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. O corpo da esposa não é da esposa, é do marido. E o corpo do marido não é do marido, é da esposa. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Não vos priveis um ao outro, salvo, talvez, por mútuo concedimento, para, por algum tempo, vos dedicardes à oração, e novamente vos ajuntardes para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Quer dizer, Deus criou o sexo, Deus aprova o sexo, Deus recomenda o sexo, no contexto do casamento. Biblicamente, fora do contexto do casamento, aí essa relação é completamente desvirtuada para a infelicidade de todos, Mas os irmãos sabem que vivemos numa época em que isso aqui parece o maior dos anacronismos do mundo, né? Sexo fora do casamento é a coisa mais natural. E, novamente, as políticas públicas tentam resolver os problemas apenas com camisinhas ou com educação sexual. E, na realidade, não resolve coisa nenhuma. E as coisas só fazem piorarem, só fazem agravarem, porque não se trata da questão essencial, não se trata do problema. E aí nós somos obrigados a dar parabéns para o Papa, que tem pelo menos a coragem, também para ele não é muito difícil ter coragem, porque quem é que vai tirar o Papa? Não entendemos, ninguém pode tirar, né? De ir contra e deixar clara a posição da igreja contra
contra o sexo fora do casamento, contra o homossexualismo, contra essas coisas todas que a sociedade hoje aprova e não admite que se questione. Mas, irmãos, quero deixar claro que por mais legítimo que o sexo seja no casamento, e é uma dádiva de Deus, é um presente de Deus, não apenas para a procriação, mas para a felicidade do homem e da mulher. Usamos esse texto, nós protestantes, contra a Igreja Católica, que justifica o sexo apenas para a procriação e não para o prazer mútuo. Exatamente esse texto. Aqui não tem procriação em 1 Coríntios 7. Aqui é mesmo para o prazer do homem e da mulher, no contexto do casamento. Mas por mais que a procriação e o sexo sejam funções importantes no casamento, quero deixar claro para os irmãos que não é o essencial. E não é aquilo que consuma o casamento. Às vezes se tem essa ideia equivocada de que o casamento ele se consuma, ele se realiza na noite de núpcias, através da relação sexual. Como se nós, pastores e juízes, fôssemos mentirosos, quando a gente, na hora do casamento aqui, nós declaramos um e outro marido e mulher. Por acaso nós somos mentirosos? Nós estamos declarando que agora eles estão casados, são marido e mulher, antes da relação, como se não houver a relação, ainda não se realizou e não se consumou o casamento? Não, já se realizou e se consumou, porque a função essencial do casamento não é a procriação nem o sexo. Então, positivamente falando, podemos definir o casamento como uma aliança, como um compromisso. Os irmãos devem ter em mente ainda as duas passagens que lemos em Provérbios, no capítulo 2, no versículo 17, a qual deixa o amigo ou o companheiro da sua mocidade e se esquece da aliança do seu Deus, e a passagem que lemos em Malaquias, no capítulo 2, no versículo 14. Perguntar por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Casamento é uma aliança. O casamento é um pacto. Um casamento é um compromisso. E, portanto, ele se realiza plenamente, se consumou, não apenas quando há um ato sexual, pode haver o ato sexual e não ter o casamento, fora do casamento, e pode ter o casamento sem um ato sexual, no momento em que os dois se comprometem um com o outro. Se comprometem um com o outro. Quando o marido se compromete com a esposa, com a sua noiva aqui, esposa, e vice-versa, e de estarem juntos até que a morte os separe, de amar, de cuidar, de ser submissa, no caso da esposa, na saúde, na doença, quando essa aliança, esse pacto, esse compromisso assumido um para com o outro, diante de todos e diante de Deus, tendo Deus como testemunha dessa aliança, desse pacto, desse compromisso. É isso o que realiza o casamento. Por isso nós estamos certos depois dos votos, declararmos que os dois constituem agora marido e mulher, se encontram casados já, antes de relação sexual, ou antes de procriação, e antes de qualquer outra coisa. O que faz o casamento é um compromisso. O casamento é um compromisso. Que bom a gente poder pensar no casamento como um compromisso, como uma aliança, como um pacto. Quando alguém, portanto, pensa em romper um casamento,
ele está pensando em romper o compromisso, uma aliança, um pacto que não pode ser rompido, porque é um pacto, é um compromisso exatamente que não pode ser rompido. Mas isso não define completamente o casamento. Sim, é uma aliança, é um pacto, mas um pacto de quê? Uma aliança de quê? Para quê? Meus irmãos, biblicamente falando, o casamento é um compromisso de companheirismo. Esse é o propósito do casamento maior, essencial, fundamental, é uma aliança de companheirismo. Isso é facilmente de ser demonstrado biblicamente. Primeiro, quando Deus mesmo, no capítulo 2 de Gênesis, no verso 18, instituiu o casamento, foi exatamente nesse sentido. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. A gente pode dizer que o casamento é uma solução de Deus para a solidão. Não é bom nem o homem estar só, nem a mulher estar só. Então, porque isso não é bom, Deus mesmo instituiu o casamento, para que o homem pudesse ter uma companheira, à altura, idônea, a ideia é essa, compatível. E vice-versa, a mulher pudesse ter um companheiro à altura, idôneo, compatível, e assim se completarem, se complementarem. Vejam, esse é o contexto aqui no verso 18. Disse, pois, o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. A ideia é essa, vou fazer uma companheira e vou resolver esse problema da solidão do homem ou da mulher, tendo os dois a pessoa adequada para estar junto como companheiro, como companheira. E essa ideia é a mesma ideia que nós encontramos nessas outras passagens bíblicas que falam do casamento em Provérbios e em Malaquias. A ideia de companheirismo, a que deixa o companheiro da sua mocidade e se esquece da aliança do seu Deus. Deus condena veementemente que uma mulher ou um homem quebre a aliança de companheirismo. Aliança de companheirismo. É o que lemos aqui em Provérbios e é o que lemos também na outra passagem clássica sobre o assunto que se encontra lá em Malaquias no verso 14, quando Deus manifesta a sua tristeza para com o seu povo, a sua indignidade para com o seu povo. E eles ainda perguntam por quê. E Deus responde, porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Então, enquanto teólogos, estudiosos católicos, eles tendem a definir o casamento, o propósito do casamento, em termos de procriação e de perpetuação da raça humana, os teólogos estudiosos reformados, eles vão muito mais longe. Eles dizem não só a procriação, mais ainda sexo, não só como procriação, mas como prazer para o ser humano no contexto de casamento, homem e mulher, de realização, e mais ainda do que isso, companheirismo é a ideia do contexto, no pensamento reformado, que explica a função do casamento. O casamento tem essa função de prover um companheiro e uma companheira para a vida toda. E por isso, a relação entre marido e mulher é a relação mais fundamental e mais íntima de todas as relações, porque é uma relação de companheirismo para toda a vida. Para toda a vida. É uma relação, biblicamente falando, mais íntima do que a relação entre pais e filhos. Porque a relação entre pais e filhos é temporária. Nós casamos, não tem filho, depois os filhos vêm, depois os filhos vão, e se Deus nos der a graça de permanecermos com vida, nós continuamos.
nós continuamos. E essa relação entre marido e mulher é muito mais íntima do que a relação entre pais e filhos. Deus não colocou pai e filho no Éden, colocou marido e mulher. Nessa instituição essencial e básica e fundamental, e relação mais íntima que pode existir em todos os níveis entre o ser humano. Marido e mulher, nesse companheirismo que constitui o casamento, eles se complementam em todas as áreas. Eles se complementam fisicamente, eles se complementam funcionalmente, eles se complementam intelectualmente, emocionalmente, espiritualmente, etc. Plano de Deus que haja essa complementação. Por isso, deixa o homem pai e mãe, se una a sua mulher e serão os dois uma só pessoa. E os casados, bem casados, direitinho, sabem como é verdade, como há essa complementação. Não apenas física, perfeita, adequada, mas nas outras áreas também. Funcionalmente, cada um tem a sua função, cada um tem o seu papel, ambos os papéis são necessários para a família, para a sociedade. Vejam, irmãos, claro que eu estou falando aqui depois do que nós já conversamos e já falamos sobre solteiros adultos, colocando as coisas devidamente no seu lugar. Os solteiros adultos encontram esse companheirismo em Cristo e essa realização plena em Cristo. Essa capacidade extraordinária, não é o natural, o ordinário, de se completar e de encontrar companheirismo em Cristo. Mas regularmente, naturalmente, marido e mulher se complementam em todas essas áreas. Física, funcional, cada um com seu papel, cada um com a sua função, intelectual, cada um com a sua contribuição nessa área para essa existência dessa unidade familiar, emocional. Mulher e homem são diferentes nesses aspectos, e um complementa o outro nesse sentido. Felizes são os filhos e que têm pai, que têm mãe, os dois exercendo as suas funções, seus papéis, se complementando, porque aí eles têm tudo aquilo que eles de fato precisam para a criação. Por isso é tão difícil quando falta um. Quando não depende da responsabilidade do homem, falecimento de um dos cônjuges, alguma coisa assim, mas quando depende do homem pelo seu próprio erro, do ser humano, privar a família dessa, tem um substantivo aí, compleção, dessa caráter completo, dessa unidade completa, os filhos sofrem, porque um completa o outro completamente. E aí está esse companheirismo que caracteriza o casamento. Pense assim no casamento, sobre o casamento. Não pense sobre o casamento como uma união legal. Não tem nada a ver, biblicamente falando. Na realidade, na Bíblia, não havia nenhum aspecto legal. Havia apenas esse aspecto de compromisso, legal assim, religioso. Não havia um governo que tivesse que registro e tudo do casamento, não precisaria ter isso no casamento. Se os dois se comprometessem um com o outro e publicamente, então o casamento estaria realizado, claro. E aí então iriam viver juntos nessa relação de marido e de mulher. Não pense no casamento como simplesmente um compromisso legal. Está fadado ao fracasso. Não pense no casamento simplesmente como sendo uma conveniência, ou como sendo apenas para criação de filhos, ter como estar junto, criar filhos, ou apenas para satisfação sexual. Essas coisas são parte do casamento, são importantes no casamento, mas não são fundamentais no casamento. O fundamental no casamento é exatamente esse companheirismo, é estar junto, é viver junto, é ter as mesmas motivações, os mesmos propósitos, a mesma bolsa, a mesma carteira, os mesmos planos. Isso é que de fato constitui o casamento. Biblicamente falando, duas pessoas podem estar juntas, podem ter relações sexuais frequentes, podem ter filhos, podem criar filhos, podem estar debaixo da mesma casa, mas se não convivem, não conversam,
não compartilham, não é a pessoa com quem você pode se abrir, conversar, falar, abrir o coração, pedir conselho, se aconselhar, tratar. Nós precisamos disso. Aí o mundo não faz isso nessa relação de marido e de mulher. Aí vai buscar fora e vai fazer fora. Ou em terapias, ou em consultório de um analista, ou então com amigos e amigas no trabalho, ao invés de fazer com o seu companheiro e com a sua companheira de todas as horas, até que a morte nos separe, que Deus nos deu e que na realidade constitui o casamento. Com quem nós podemos nos abrir, conversar, falar, tratar de todos os assuntos, sem reserva nenhuma, sem escondido nada, não precisa estar escondido nada. Essa é a ideia do casamento, né? De companheirismo, de se completar completamente. Eu faço assim porque a ideia que me vem sempre é a ideia de uma laranja, quando a gente corta torto assim, se cortar torto uma faquinha, mas se pegar os dois lados, encaixa perfeitamente. Porque é isso que forma, na verdade, essa unidade. Então, a implicação, meus irmãos, dessa questão da função do casamento, de companheirismo como sendo a função essencial do casamento, é essa que nós encontramos em Gênesis 2:24. Largue o homem, pai e mãe, se una à sua mulher. Esses dois aspectos, de largar e de unir. Lembrem disso, por mais que nós amemos nossos filhos e criemos nossos filhos e cuidemos dos nossos filhos, essa não é a relação mais essencial e fundamental. Os filhos vêm e vão, os maridos, os cônjuges ficam. Por isso nós temos que largar pai e mãe, no contexto bíblico, deixar pai e mãe, e constituir uma nova unidade fundamental e essencial, familiar, através da relação do casamento, marido e mulher. Pronto, pode não ter um filho, mas a família está constituída. Quando os dois se comprometem juntos, então pronto, a família está constituída. E aí então tem esses dois aspectos absolutamente necessários para que esse companheirismo se efetive mesmo na prática. Deixar pai e mãe, o marido e mulher não estão mais sob a autoridade dos pais, podem receber conselhos, podem buscar conselhos, orientação, mas nem os filhos estão mais sob a autoridade dos pais, nem os pais devem pensar que podem ditar e ter autoridade sobre os seus filhos. Isso só traz problema, confusão, desavença, não constrói absolutamente nada, biblicamente não tem justificativa nenhuma. Largue o homem pai e mãe, deixe o homem pai e mãe, esse lado é absolutamente necessário. Bom, não significa que vai ficar de mal a morte com pai e mãe, não vai mais falar com pai nem mãe, claro que não, né? Pelo contrário, na verdade, a relação, muitas vezes, como dos filhos casados, é ótima com pais e mãe, desde que sejam respeitados, e seja respeitado isso que a Bíblia claramente nos ensina. Deixe o homem pai e mãe. E por outro lado, aí vem o outro lado. Se una à sua mulher, se colhe a sua mulher. Marido e mulher tem que estar, biblicamente falando, colado um no outro. Não só fisicamente não grudado, mas colado mesmo como companheiros, grudados um no outro. Se não é isso que caracteriza o seu casamento, sinceramente, reflita, pense bem, porque você pode estar falhando naquilo que é fundamental, naquilo que é essencial, essa ideia de que vamos nos casar, mas cada um preserva a sua individualidade no casamento. Isso é do diabo. Não tem nada pior para o casamento do que essa pretensa individualidade. Eu confesso com os irmãos que eu fico preocupadíssimo quando eu começo a me preocupar com marido e mulher, até quando um torce pelo Remo e outro pelo Paysandu. Ainda não deu para torcer pelo mesmo time, marido e mulher, mas deixa para lá, né? Isso aí é. Mas votam em dois partidos políticos diferentes, que coisa! E ainda discutem suas posições, marido e mulher. Eu não compreendo, porque os dois uma só carne. Não me perguntem se eu torço, não vou dizer por quem eu torço, senão vai ter confusão, né? Primeiro que eu não torço, eu nunca entrei num campo de futebol na minha vida para ver
para ver um jogo, não tem o menor interesse por futebol, contrariando a esmagadora maioria do povo brasileiro que é doido por futebol, qualquer classe, qualquer nível cultural, eu reconheço. Mas eu não sei se eu torço pelo mesmo time da Laís, ou se ela torce pelo mesmo time, ou se a gente vota nos mesmos candidatos, ou se ela vota no meu, ou eu no dela, só sei que a gente vota nos mesmos. E só sei que a gente torce pelos mesmos times. E só sei que a gente tem os mesmos planos, só sei que dificilmente vocês nos encontram por aí, a não ser que seja no exercício necessário da função. Às vezes não dá para estar. Não posso estar numa reunião de conselho, a Laís não vai poder estar junto, né? Mas dificilmente vocês vão nos encontrar por aí sem estar colado um do outro. E tem que ser assim, meus irmãos e irmãs. E a gente, no pastorado, quantas vezes a gente tem que estar aconselhando casais passando por dificuldades, à beira da separação, outros já separaram. E a raiz está aí. Eles não são companheiros. São mais amigos de colega de trabalho e de outras pessoas do que do marido, do cônjuge, da esposa e da esposa, do esposo e da esposa. Se você tem um amigo ou uma amiga mais chegado ou chegada do que seu esposo ou sua esposa, você está no grupo de risco de casamento, de separação. Meus irmãos, eu entendo que esses princípios bíblicos, eles são fundamentais, eles são essenciais. Sinceramente, não pense no casamento como sendo alguma coisa irrelevante, como alguma coisa que não tem importância. O casamento é essencial, é fundamental, é básico para todas as outras instituições. O problema ali se reflete em todas as outras áreas. É nevrálgico, é sensível. Com relação à natureza, não entenda o casamento como sendo uma instituição humana. Não é uma instituição humana, é uma instituição divina. Foi Deus mesmo que instituiu. Daí, Ele mesmo regular. E daí, o casamento ser bom. Abomine qualquer ideia de que o casamento não é bom. Casar porque é o jeito. Isso não reflete a vontade de Deus. E não considere que o casamento tem como função meramente a procriação ou o sexo. Ambos são parte da função do casamento e bom e santo. Mas a função fundamental, básica do casamento, à luz da sua própria instituição e das passagens bíblicas, é de companheirismo. E se não há isso, pode até haver sexo, pode haver filhos, pode estar debaixo do mesmo lar, mas não há o casamento realizado como deveria se realizar, se não houver conversa, se não houver companheirismo, se não houver cola, não estiverem colados uns aos outros, mesmos propósitos, mesmas motivações, mesmos planos, mesmos interesses, mesmas conversas. Isso é o que, quando duas pessoas se colam, tende a acontecer. Com o passar do tempo, uma acaba pegando as coisas da outra, de tal maneira que lá pelas tantas a gente não sabe mais de onde brotou, só sabe que é uma coisa só. Que Deus nos abençoe os irmãos, abençoe as irmãs, especialmente abençoe os maridos e as esposas da nossa igreja.